começar por essa aqui, tá? Já que tu entendeu aquela questão, essa questão 2, eu vou começar falando dela, mas só para te dar um exemplo. Só para te dar como exemplo, tá? E para essa questão 4 aqui vai ser importante uma coisa que talvez tu não esteja acostumada, mas pode acontecer. É difícil, tá? Dificilmente vai acontecer na tua prova, mas pode acontecer. E nesse momento, tu não deve ficar nervosa, nem perder muito tempo com a questão. Tu só precisa refletir sobre ela, resolver. E por isso que é importante tu praticar, porque tu vai ter que prestar atenção no que tu está fazendo e ter certeza do que tu está fazendo, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui meu celular que está caindo. Então, vou fazer de novo esse exemplo aqui, ó. Se 5 trabalhadores constroem uma parede em 4 dias, então se 5 trabalhadores constroem uma parede em 8 dias, em quantos dias 10 trabalhadores irão construir a mesma parede? Em quantos dias, no caso? Como a gente viu, essa aqui é uma relação inversamente proporcional. É assim que a gente chama. Se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, eu vou diminuir a quantidade de dias necessários. Então, essa é uma relação inversa. E isso você sabe lendo a questão e entendendo o contexto dela, tá bom? Quando eu falo em aumentar a quantidade de dias, se eu for de 5 para 10, eu estou falando em multiplicar por 2. Então, se eu vou aumentar a quantidade de dias, eu estou falando em multiplicar por 2. Se essa aqui é uma relação inversa, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, certo? E por quanto eu vou dividir? Por 2. Porque se aqui eu aumentei 2, eu tenho que dividir por 2 aqui. 8 dividido por 2 é igual a 4. Por isso, a nossa resposta é 4 dias. Eu fiz de novo, tá? Só para ficar mais claro, eu acho que talvez eu tenha dado mais detalhes agora. E aí, eu quis fazer ela aqui para te dar como exemplo a questão 4 agora. Se 6 lâmpadas iluminam uma sala em 9 horas, então 6 lâmpadas iluminam uma sala em 9 horas. Em quantas horas 12 lâmpadas iluminarão a mesma sala? Perceba que a relação é parecida. O contexto ele muda. Então, estou falando de trabalhadores, agora estou falando de lâmpadas. Aqui nessa relação, ele também dá a entender que se eu tiver mais lâmpadas, eu vou necessariamente levar menos horas para iluminar a sala. Ela parece uma pegadinha, porque tipo assim, se eu coloco, sei lá, um monte de lâmpada na mesma sala, realmente não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque eu ligo todas ao mesmo tempo. Mas não se apega a isso. Se apega ao fato de que, se eu tenho 6 lâmpadas e eu ilumino 9 horas, se eu tiver 12 lâmpadas, se eu tiver mais lâmpadas, em quanto tempo eu vou iluminar a mesma sala? Então, isso aqui também está configurando uma relação inversa. E aí, a exemplo do de cima, olha o que acontece. De 6 para 12, eu multipliquei por 2, né? Então, aqui, já que é uma relação inversa, eu vou ter que dividir por 2. 9 dividido por 2 é 4,5. Essa aqui é a resposta. Ah, filho, não tem. Realmente não tem. O enunciado pode ter sido gerado errado. E a resposta certa é 4,5. E aí, por isso eu falei para você, você tem que ficar atenta
E não ficar nervosa nesse momento, porque isso aqui pode levar muito tempo tendo a questão. Você vai ficar na dúvida se está certo ou não, e você pode acabar perdendo bastante tempo. Mas, cara, resolve a questão, resolve mais uma vez, tenta ver que faz sentido, ó. Cara, se eu tô aumentando a quantidade de lâmpadas em 2, eu vou levar metade do tempo, porque eu tenho o dobro de lâmpadas. É como se eu tivesse o dobro de trabalhadores. Então eu vou levar metade do tempo para fazer isso. Então, realmente é 4,5. Que não tem na resposta. Eu sei que tu faz divisão de outro jeito, então só para mostrar para você. 2 vezes 4 é 8. Aqui vai ficar 1, certo? 0. 2 vezes 5, 10. Pronto. 4,5. Tá bom? Só para dar uma informação a mais para ti, tu pode falar assim, filho, mas como é que eu sei que é 2? Aqui tá mais fácil porque eu sei que 2 vezes 5 é 10, mas como é que eu sei que é 2? É simples, ó. Uma vez que tu montou a equaçãozinha da regra de 3 e viu que é uma relação inversa, você pode fazer esse desenho que eu faço. Eu sempre gostei de desenhar quando eu resolvia matemática, porque eu achava mais fácil visualizar. Mas para descobrir o que é 2, você faz a equação aqui, ó, 10 dividido para 5, 2. 12 dividido para 6, 2. Tá bom?